Olá, nesta aula preparei um exercício prático que irá promover a sua capacidade para estabelecer desafios positivos na sua vida. Começo apresentando 10 razões porque é importante tornar-se mais positivo. Bem, na verdade, é uma compilação dos ensinamentos que você tem vindo a adquirir neste curso. Vamos lá então. Você vai criar um mundo melhor ao seu redor, dado que aquilo que faz será afetado e sofrerá alterações benéficas devido aos seus pensamentos e ações positivas. As suas primeiras impressões acerca das coisas ou das pessoas irão ser melhoradas. A primeira impressão positiva pode significar muito em várias situações e surte num efeito duradouro no relacionamento com essa pessoa ou na percepção da situação. Você irá concentrar-se nas coisas boas das pessoas e não apenas nos seus defeitos. Isso irá tornar as coisas muito mais fáceis e acessíveis e, igualmente, melhorar todos os tipos de relações. É mais fácil tornar-se mais produtivo quando você deixa de colocar obstáculos na forma de pensamentos negativos aos seus objetivos ou às suas tarefas a realizar. O trabalho torna-se mais divertido, satisfatório e significativo. Você torna-se mais bem disposto. As pessoas gostam de pessoas positivas. As pessoas positivas fazem as outras pessoas sentirem-se bem consigo mesmas, promovendo o bom humor. Além disso, uma atitude positiva é um indicador e fonte promotora de autoconfiança, uma qualidade pela qual todos nós nos sentimos atraídos. Ser-se uma pessoa negativa tem muito poucas vantagens concretas e é uma forma pouco poderosa de olhar a vida. Uma atitude positiva abre a sua mente para se concentrar em outras maneiras de olhar as coisas. Às vezes, novas formas maravilhosas que você não poderia jamais ter pensado ou experimentado antes. Estou a falar do ótimo funcionamento humano. Num estado de elevada crença positiva, você torna-se mais eficaz, porque todo o seu organismo se torna também ele mais eficaz, ou seja, funciona a seu favor, aumentando desta forma a probabilidade de ser bem-sucedido nas coisas que faz. Você vai perder menos tempo. A negatividade pode ser como uma espiral descendente autossabotadora. Primeiro você começa com um pensamento negativo, depois outros irão surgir até que começará a examinar a sua vida mais detalhadamente através de uma lente deprimente. Quando você entra num ciclo vicioso como este, pode gastar horas, semanas e anos da sua vida. A negatividade pode drenar uma grande quantidade de energia e capturá-lo na paralisia da análise excessiva. E você provavelmente não se tornará mais sábio por isso. Agora resta-me deixar-lhe a minha sugestão acerca de como você pode implementar um desafio positivo e otimista na sua vida. Comece com a citação de Viktor Frankl. Entre o estímulo e a resposta está a liberdade de escolha. O desafio positivo e otimista é o seguinte: durante 7 dias você vai tentar usar o máximo possível de pensamentos positivos. Aconteça o que acontecer com você. Tente adotar uma perspectiva positiva de forma a poder aprender e tirar partido disso. Até ao final da semana mantenha-se fiel a esta nova atitude. O que se espera desta experiência é que consiga descobrir o real benefício do pensamento positivo. Certamente irão surgir-lhe alguns pensamentos negativos. Não fique alarmado. Use isso como um alerta de que é necessário reverter esse pensamento e construir outros mais adequados. Ter um pensamento negativo não implica que tenha necessariamente de agir de acordo com ele. Pode sempre optar por criar outro pensamento mais capaz, mais assertivo e mais positivo. O que estou a sugerir não é um tipo irracional de pensamento positivo, onde você finge que tudo está bem, mesmo com a sua casa a arder. Pelo contrário, aquilo que proponho é que tenha um pensamento realista, quer dizer, aceitar as circunstâncias e, de forma otimista, construtiva, olhar uma solução. Que olhe para as várias possibilidades e perceba que existe sempre uma forma adaptativa de encarar a vida. Tente perceber uma situação ou estímulo e, em seguida, escolher uma resposta positiva e útil, em vez de reagir de forma instintiva.
Tente analisar o que poderia ser uma situação de ganhar-ganhar, se a situação envolver as outras pessoas. Uma solução ganhar-ganhar é, na grande maioria das vezes, uma solução ainda mais satisfatória e benéfica do que aquela em que você é o único a ganhar. Então, mas como é que você pode fazer tudo isto? Apresento 3 dicas para a primeira semana. Faça um corte com as ligações ou gatilhos negativos rapidamente. Por exemplo, numa discussão, permita-se ter pensamentos negativos apenas por um período de tempo definido, talvez 30 segundos ou até 1 minuto. Para que isso aconteça, basta interromper esse pensamento através de uma voz silenciosa de comando, dizendo sim, para, basta. Isto permite cortar ou abandonar o pensamento negativo e começar a pensar sobre as coisas positivas que o possam ajudar a sair dessa situação. Não alimente os pensamentos negativos com mais energia movida pela raiva, zanga ou frustração. Se não abandonar essa forma depreciativa de raciocínio, você pode empurrar a sua mente para uma espiral descendente de pensamentos movidos por um pensamento deturpado. Se você começar a desencadear uma espiral de pensamentos negativos, é importante interromper isso muito rapidamente. Perceba que é possível escolher o que você pensa e como reage. Você não tem que viver a sua vida de uma forma reativa. Ser reativo para tudo não é nada capacitador. Pelo contrário, é desencorajador e destrutivo. Você tem uma escolha. Quase tudo na vida depende das nossas escolhas, sejam elas mais ou menos conscientes. Fazer escolhas, ou seja, pensamentos, atitudes, formas de agir e comportar-se, num estado de pleno raciocínio e em consciência, pode levar algum tempo para reestruturar a sua mente. Mas estou convicto que o esforço será compensado pelos resultados. Mantenha-se fiel a esse desafio, insista, persista na implementação de um pensamento positivo e otimista. Certamente, mesmo que você rapidamente entenda isso intelectualmente, pode levar mais tempo para compreender e aceitá-lo emocionalmente e num nível mais profundo. Concentre-se no hiato entre o estímulo e a reação. Quanto mais você pensar sobre isso, ou seja, quanto mais você faça escolhas de forma consciente e não apenas por reação, e tentar conscientemente perceber e agir de acordo com isso, ao longo do tempo, a diferença vai fazer-se sentir cada vez mais vezes, tornando o processo mais fácil. Aceite os seus sentimentos. Não os negue, não os rejeite, mas pondere sempre sobre aquilo que está a sentir e se agir de acordo com isso, será ou não adequado. Quantas vezes já se arrependeu de comportamentos intempestivos? Quantas vezes já se arrependeu de coisas que disse por estar de cabeça quente? A mim já me aconteceu muitas vezes. Embora seja frequentemente possível cortar e interromper rapidamente os pensamentos negativos, por vezes, pode não ser suficiente. As emoções negativas podem acumular-se dentro de você ao longo do tempo, ou você pode sentir-se dominado ou oprimido por uma determinada situação. Então, você pode tentar o modo contra-intuitivo, ou seja, não comum. Não deve combater esses sentimentos, não os deve evitar. Em vez disso, deve aceitar esses sentimentos. Observe a sensação desses sentimentos na sua mente e corpo, sem julgá-los. Se você os sentir e observar durante 1 ou 2 minutos, provavelmente algo de maravilhoso acontecerá. O sentimento apenas desaparece. Parece estranho, mas experimente. Aceite os sentimentos tal qual os sente, tal como sente a sua dor física. Os sentimentos são uma importante fonte de informação que nos transmitem de forma muito subtil e por vezes tosca que algo na nossa vida está mal ou, pelo contrário, que está bem. Ambos são importantes, ambos nos pertencem. No entanto, é necessário que passem pelo filtro da nossa consciência. É importante que dê algum tempo a si mesmo para os poder analisar melhor e verificar se deve ou não agir de acordo com eles. Apresento ainda mais algumas sugestões, algumas delas talvez não seja capaz de utilizar plenamente dentro de uma semana, mas sim ao longo do tempo.
para que este desafio seja mais fácil e melhor a sua vida. Perceba se está ou não a trabalhar na sua frescura física. Se você não tem tempo para dormir uma boa quantidade de horas, comer corretamente e fazer exercício físico, então você precisa priorizar. Se você não fizer isso, será mais difícil pensar positivo e permanecer com uma atitude positiva e otimista perante a vida. Se você priorizar, o seu senso geral de bem-estar vai aumentar, você vai sentir-se mais forte e ter mais energia. Em que é que você está utilizando o seu tempo útil? Priorize a utilização do seu tempo para fazer melhor uso dele. Trabalhe na diminuição do seu stress. Tente perceber e entender as suas necessidades. Lembre-se que cuidar de si é igual a cuidar do seu corpo e, consequentemente, da sua mente. Passe algum tempo consigo. Dedique-se a si e às suas necessidades mais básicas: alimentação, descanso e atividade física. Cuide da sua saúde física e mental. Haja como se fosse. Sorria para se sentir mais feliz. Movimente-se mais lentamente para relaxar. Use uma linguagem positiva e construtiva. Haja como se você fosse já uma pessoa positiva e começará a sentir-se e a tornar-se mais positivo. Você pode sentir-se esquisito no começo, mas realmente funciona. Oriente-se por aquilo que pretende vir a alcançar. Os atletas fazem exatamente isso mesmo. Treinam as suas habilidades e condição física com o objetivo de verem os seus resultados melhorados. Faça isso. Tente representar o papel de alguém positivo. Represente até que lhe saia de forma natural. Siga o seu próprio caminho por vontade própria. Comece o seu dia mais preparado e animado. Antes de se deitar, diga para si mesmo que deseja acordar bem disposto. Escolha acordar bem disposto. Nós temos a capacidade e possibilidade de mudarmos muitas coisas. As nossas atitudes, humores e forma de estar e ver a vida, não de forma fixa. Devido à plasticidade cerebral que possuímos enquanto seres humanos, podemos sempre, por força do nosso querer, reprogramar os comportamentos e atitudes que sabemos serem mais valiosos e mais adequados para a nossa vida. Acordar mal-humorado não é certamente algo muito bom. Você será capaz de ir implementando isso pouco a pouco. Lembre-se que tem a possibilidade de escolher os seus pensamentos. Quer tenha mais ou menos consciência, é você que decide se quer acordar bem disposto ou mal-humorado. O que é que irá fazer durante esta semana? Modele as pessoas positivas. Procure por pessoas positivas à sua volta ou em qualquer lugar, no tempo e no espaço. Através de documentários, biografias, amigos, etc. E aprenda com elas. Tente perceber como é que essas pessoas lidam ou lidavam com a vida cotidiana, problemas, contratempos e compare com os seus próprios pensamentos e como você lidaria com situações semelhantes. Siga os bons exemplos. O sucesso deixa rastro, deixa pistas. Essas pistas podem orientá-lo e guiá-lo para facilitar a construção do seu caminho, ajudando-o a transformar-se numa pessoa positiva e bem-sucedida. Evite pensamentos depreciativos. Em casa, ou nos momentos de pausa e reflexão, quando está a falar para si mesmo ou a pensar nas questões da sua vida, tente tomar consciência se está a ler o livro das lamentações ou o catálogo das frustrações. As suas experiências passadas são exatamente isso. Passado. São os seus sentimentos a informar-lhe que algo de desagradável está a acontecer ou aconteceu na sua vida. Nesta situação, não deverá pensar que é a pior pessoa do mundo, que não tem valor nenhum como pessoa, que as outras pessoas são melhores que você e têm uma vida melhor, que as coisas nunca irão melhorar, ter pena de si, pensar nos seus insucessos e achar que é um fracassado. Todos estes tipos de pensamentos são proibidos. Concentre-se no presente e no futuro, não no passado. Muitas pessoas gastam muito tempo pensando sobre os erros que cometeram no passado. A melhor maneira é pensar sobre o erro que você fez e o que você pode aprender com ele. Então, pare de desperdiçar o seu tempo
e mude o seu foco para o presente e projete-se no futuro, onde você pode realmente fazer uma mudança. Redefine a sua noção de fracasso e experiência. Você não tem de saber muito sobre as pessoas bem-sucedidas para perceber que um dos seus principais pontos fortes é que a sua forma de olhar para o fracasso é muito diferente de uma qualquer pessoa comum. Como Michael Jordan disse, eu perdi mais de 9.000 lances na minha carreira. Eu perdi quase 300 jogos. 26 vezes eu acreditei que conseguiria ganhar o jogo e perdi. Eu falhei uma e outra vez na minha vida e é por isso que eu consegui. Termino esta aula dizendo-lhe: não hesite um segundo que seja em ser positivo e otimista. Eu não acredito que existe uma só verdade ou uma só forma de olhar a vida, mas sim que o mundo muda devido às crenças que temos sobre o assunto e as ações que tomamos com base nessas mesmas crenças. Eu acredito que este é um modelo útil, funcional e enriquecedor de olharmos e interagirmos com o mundo. É uma forma muito mais agradável e adequada de pensar comparativamente com a pessimista. É uma maneira de pensar que permite trabalharmos a nossa felicidade e aumentar a alegria na vida. É aquilo que eu acredito que todas as pessoas no mundo realmente querem. Bom desafio positivo!